Mais novidades no caso do Adriano da Nóbrega. A polícia está chegando cada vez mais longe, mas os celulares dele ainda não foram periciados. Os celulares dele ainda não foram periciados. Vamos falar tudo sobre o caso, mas antes, se você quer ver a casa cair para os criminosos, para os bolsonaristas, para os milicianos, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição ao desgoverno juntos. Somos mais de 160 mil pessoas aqui no canal, então vem com a gente, se inscreve e vamos para cima deles, sem medo e com coragem, com força. Vem, se inscreve. É 1 segundo e é de graça. Agora vamos falar sobre Adriano da Nóbrega. Hoje saiu notícia de que a polícia conseguiu provas de que ele realmente é o chefe da milícia Escritório do Crime. Eu tô falando isso há 1 ano. O Adriano da Nóbrega é o chefe da milícia que matou a Marielle. É o chefe da milícia os assassinos da Marielle fazem parte. É o chefe da milícia que o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Jair Bolsonaro homenagearam vários integrantes dessa milícia. Eles têm ligações com essa milícia e tá claríssimo isso. E o advogado do Flávio Bolsonaro, olha só, o advogado do Flávio Bolsonaro falou que não há nenhuma prova que ligue o Adriano da Nóbrega à milícia Escritório do Crime. O que o advogado do Flávio Bolsonaro tem a ver com isso? Pois bem, isso só mostra um nível de desespero, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu as provas do crime, as provas do escritório do crime. Em vários documentos apreendidos com outros chefes dessa milícia, eles descobriram que a milícia pagava todas as contas do Adriano da Nóbrega enquanto ele esteve foragido. Pagavam conta de luz, de telefone, conta de água, conta de internet, fatura de cartão de crédito, tudo que você imaginar, a milícia Escritório do Crime pagava para o Adriano da Nóbrega. Inclusive, o Ministério Público descobriu que os integrantes da milícia administravam outros negócios do Adriano da Nóbrega que não tinham nem nada a ver com a milícia. Ou seja, ele era tão chefe da milícia que os funcionários dele na milícia administravam todos os negócios dele, todo o dinheiro ilícito que ele ganhava eram administrados pelo chefe, pela milícia, pelos funcionários dele ali. E o que acontece é que até então os advogados do Adriano, o advogado do Adriano, dizia, não, a única prova que vocês têm é uma delação pelo disque denúncia, porque quando foi pedida a prisão do Adriano da Nóbrega 1 ano atrás, numa operação lá que prendeu muita gente, operação chamada Os Intocáveis, o Ministério Público falou, temos denúncias do Disque Denúncia, temos uma delação aqui e temos alguns documentos que aprovam, eram poucos documentos, que provam que ele tem ligação com a milícia. Aí o juiz falou, então, manda prender. Tá. O advogado do Flávio Bolsonaro, que não deveria ter nada a ver com isso, falou que não tem provas ligando o Adriano à milícia. Aí o advogado do Adriano da Nóbrega falou também não tem provas. Aí o Ministério Público foi e conseguiu. O Adriano da Nóbrega era chamado de gordinho. E tem vários documentos, por exemplo, conta de luz. Está ali escrito gordinho. Aí tem um recibo, recibo de compra da casa do gordinho. Aí está o nome gordinho em vários documentos. E aí a defesa do Adriano da Nóbrega falou, não, mas gordinho é um corretor de imóveis que trabalha ali na região de Rio das Pedras e que não é o Adriano da Nóbrega. O Ministério Público foi lá e conseguiu provar que tem 2 gordinhos. Um realmente é um corretor de imóvel, mas o outro é o Adriano da Nóbrega. Inclusive tem um documento que tem o nome inteiro dele, Adriano Magalhães da Nóbrega. E aí a casa começa a cair, porque provada 100% a ligação do Adriano da Nóbrega com as milícias e comprovado que ele é o chefe da milícia, o grande chefe da milícia que matou a Marielle e o chefe de uma das maiores milícias do Rio de Janeiro e a mais violenta de longe, aí as ligações dele com o Flávio Bolsonaro, que não foram negadas por ninguém nunca, começam a ficar cada vez mais sinistras, cada vez mais suspeitas. Nós aqui já suspeitamos disso há muito tempo, mas o cidadão desinformado, o cidadão bolsonarista, se é que se pode chamar bolsonarista de cidadão, fascista não é nem gente, mas os bolsonaristas e principalmente a justiça precisa de mais provas do que a gente aqui ligando os pontos. E aí o Ministério Público conseguiu as provas. E o Adriano da Nóbrega, ele era tão ligado ao Flávio Bolsonaro, eu já falei aqui, quando ele esteve preso, o Flávio Bolsonaro foi visitá-lo na prisão. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso era o companheiro de cela dele. Falou, o Flávio foi uma vez lá visitar para entregar em pessoa
a medalha Tiradentes, se não me engano, que é a honraria máxima que um policial pode receber. E aí o Adriano da Nóbrega, que era um policial preso por assassinato na época, ele recebeu essa medalha. Ele que também, até hoje, corre uma investigação, tá? Tem um inquérito, investigando se ele e o Fabrício Queiroz, o Queiroz, ele que pagou o cheque para Michele, aquele que organizava todas as finanças dos Bolsonaro, o que organizava a rachadinha, os dois assassinaram uma pessoa em 2003. E há 17 anos corre esse inquérito. Só que tem uma coisa, vários dos crimes do Adriano não têm solução. Por quê? Aparecem testemunhas, as testemunhas falam, as testemunhas dizem foi ele, até colocam indícios ali. Na hora que chega na justiça, passa alguns meses ou às vezes até anos, chega na justiça na hora de depor no julgamento, a testemunha já foi convencida por vias, a gente imagina, por outras vias, a falar que não foi ele, que não sabe de nada e retiram o depoimento. Então, por exemplo, quando o Flávio Bolsonaro foi visitá-lo na prisão, ele estava preso por assassinar um rapaz que tinha delatado policiais milicianos. Ok, tinha testemunhas, várias testemunhas, havia provas, várias provas. O que acontece? Chegou no julgamento, as testemunhas retiraram os testemunhos e as provas sumiram. E aí ele foi inocentado por falta de provas. Olha só como é que são os negócios nas milícias, as pessoas têm medo. Porque as pessoas moram ali e todo mundo... Mas que você fala, mas você pode delatar e fugir. Primeiro que ninguém quer fugir do lugar que mora. E segundo, que as pessoas têm família, então as pessoas têm muito medo. E aí fica difícil fazer uma delação, fazer um depoimento contra alguém que é chefe de uma milícia, que tem pelo menos 18 assassinatos em que ele tem ligação nas costas. Fica difícil a pessoa depor contra ele. Então, por isso que ele foi inocentado de tantos casos, mas as coisas estão andando. E quanto aos celulares do Adriano da Nóbrega, gente, já faz mais de 30 dias que apreenderam os celulares dele, que os celulares estão no Rio de Janeiro, estão numa caixa lacrada, e os celulares ainda não foram periciados, não fizeram as perícias dos celulares dele. Por quê? Não se sabe. O que dizem é que primeiro vão pegar os celulares dele e fazer uma perícia superficial, que é listar quais são os modelos, quais são os números dos chips, listar o que tem ali nessa caixa, quais são os celulares dele. E aí depois vão enviar para um órgão do Ministério Público que faz as perícias, para esse órgão ver se pode fazer a perícia, porque senão eles vão ter que contratar uma empresa privada para fazer as perícias e ver se dá para tirar alguma coisa desses celulares. E o Adriano da Nóbrega, ele tinha várias técnicas para não ser rastreado. Por exemplo, o que se suspeita é que ele tinha 13 celulares, isso já se sabe, mas suspeita-se que ele usava um celular para se comunicar com cada pessoa. Ele não usava o mesmo celular para se comunicar com duas pessoas, por exemplo. Recebeu uma ligação de um rapaz, fez uma ligação, que ele não recebia, ele só fazia ligações, sempre ligações pela internet, nunca ligações pela rede de celulares para não ser grampeado, e que quando ele ligava ou escrevia para alguém, aquele celular é só para falar com essa pessoa. Falava, deletava tudo que tinha ali, e aí ele colocava em modo avião e esperava para ele fazer o próximo contato. Pegava outro celular para falar com outra pessoa, deletava tudo, modo avião, esperava pegar o celular. Se ele tinha que falar com 5 pessoas, ele tinha que ter 5 celulares na mão dele. Então, essa era a vida do Adriano da Nóbrega de foragido, para que a polícia não descobrisse nada do que ele fazia. Então é muito difícil, mesmo se periciarem os celulares dele, vai ser difícil que achem muitas coisas, mas algumas coisas com certeza vão achar. Não tem como não achar nada contra ele, porque mesmo, muita gente não sabe, mas quando você deleta alguma coisa do celular ou do seu computador, nada é deletado 100%, sempre fica ali um vestígio ou uma cópia. Então tem como buscar esse tipo de coisa, sempre tem uma maneira, mas é difícil. É difícil e a gente não sabe quantos celulares o Adriano da Nóbrega jogou no lixo, porque ele se desfazia dos celulares dele. Ele usava um celular, não vou mais falar com essa pessoa, jogava o celular no lixo, comprava outro chip, outro celular, tudo pago pela milícia, a mesma milícia que também repassava dinheiro para o Fabrício Queiroz, as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, olha, tá tudo ligado, tudo conectado. E aí ele podia ter quantos celulares ele quisesse e quantos chips ele quisesse, porque o dinheiro dele era praticamente infinito, era dinheiro de milícia, dinheiro ilícito. Então fica difícil
que a gente saiba o que vai acontecer nos próximos meses, mas tudo indica que as movimentações financeiras do Adriano da Nóbrega, agora que já se tem as provas de quem fazia as movimentações, quem pagava as contas dele, as contas da casa dele, as contas da esposa dele, da mãe dele, a esposa e a mãe que foram empregadas pelo Flávio Bolsonaro, por falar nisso. Agora está mais fácil do Ministério Público quebrar outros sigilos fiscais e bancários, e inclusive telefônicos, telemáticos, para achar outras ligações dele com a milícia e da milícia com possíveis políticos. Porque toda milícia tem sempre um político por trás, ou mais de um político por trás. E eu quero que você comente quem você acha que é o político que está por trás da milícia de Rio das Pedras, por trás do escritório do crime. Eu, Thiago, eu acho que esse político que está por trás aí, não que ele seja chefão, mas está ligado, tem que ter alguém ligado, tem um político ligado para proteger a milícia. Eu acho que esse político, ele é vizinho do assassino da Marielle. Eu não vou falar quem é, mas ele é vizinho do assassino da Marielle, que faz parte da milícia, que tinha mais de 100 fuzis na casa dele. Eu acho que o vizinho desse assassino, ele pode ter uma grande ligação com essa milícia. E esse vizinho do assassino da Marielle, ele também tem foto com outro assassino da Marielle. Inclusive esse outro assassino da Marielle, quando entrou no condomínio Vivendas da Barra, falou que ia para casa desse político aí. Comenta quem você acha que é o político que tem ligação com a milícia Rio das Pedras. E por falar nisso, o senhor Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, eles jamais negaram ligações com o Adriano. Eles só disseram que o Adriano foi assassinado, e a gente até chegou a ver uma coisa épica, uma coisa que eu nunca imaginaria ver, que era o Bolsonaro defendendo que a polícia não matasse um bandido, porque ele é bandido. E aí a polícia foi lá, matou o Adriano da Nóbrega, o Bolsonaro caiu em desespero e falou, não, mas a polícia foi lá matar em vez de render, em vez de prender. Não era o Bolsonaro que falava que bandido bom é bandido morto? Não era o Bolsonaro que falava que a polícia tem que atirar primeiro e perguntar depois? Mas com o Adriano, um bandido treinado pelo BOPE, que era atirador de elite, ele defende, não que eu esteja defendendo o contrário, a polícia deveria ter rendido e pegado o bandido ali com vida, porque era uma situação em que não tinha refém nem nada. Mas o Bolsonaro defender que a polícia deveria perguntar primeiro e atirar depois, que a polícia não deveria matar o bandido, indica que tem muita coisa errada, tem muita ligação ainda, tem muita coisa para se descobrir nesse universo aí de milícias e de bolsonarismo, que é um universo que se encontra tantas vezes. Então vamos esperar, porque a coisa vai ficar feia. Eu falei, no fim de dezembro eu falei, vai começar 2020 vai ser o inferno do Bolsonaro. E ó, CPI das fake news, inquérito das fake news, investigação da rachadinha do Flávio, rachadinha do Carlos Bolsonaro, funcionários fantasmas do Flávio, funcionários fantasmas do Carlos Bolsonaro, Adriano da Nóbrega, tem 2 processos de cassação do Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro cometendo crimes de responsabilidade toda hora. A coisa tá ficando feia, eles estão cercados por todos os lados. É por isso que eles estão tentando radicalizar e tentando falar para o pessoal ir para as ruas para fechar Congresso, STF. Por quê? Porque eles estão vendo que eles estão cercados. O cerco está fechando e eles estão ali no meio. E eles estão tentando se defender como podem, mas o cerco vai fechar e uma hora vai chegar o momento da verdade, vai chegar o embate final. Ou eles dão um golpe e conseguem o que eles querem, ou eles não conseguem. E por falar em golpe, lembra do golpe miliciano que eu estava falando? Meus parabéns ao governador do Ceará, ao Camilo, porque ele acabou com o golpe miliciano. Parabéns a ele e ao Cid Gomes, que eu não gosto do Cid Gomes, mas parabéns ao Cid Gomes, porque foi ele quem, levando aqueles tiros, ele denunciou esse golpe a todo mundo. O Brasil inteiro ficou sabendo disso. E aí, o governador do Ceará desmantelou todo mundo, desmantelou toda a quadrilha de milicianos que tinha ali no Ceará, fechou o batalhão, mandou prender o chefe do motim, acabou com tudo. Então, os outros governadores, vendo o exemplo, já sabem como agir contra o golpe miliciano. Então, o golpe miliciano do Bolsonaro, ó, ferrou, subiu no telhado, acabou. A não ser que muitos governadores sejam muito incompetentes, mas ele já não consegue mais no Brasil inteiro. No Ceará, por exemplo, um estado já ferrou. Aqui, em Alagoas, onde eu moro, eu vi que o governador, o Renan Filho, também já transferiu um monte de policial, mas centenas de policiais já foram transferidos e até saiu na Globo, porque eles nem... A Globo não sabe o motivo, mas nós sabemos o motivo dele transferir vários policiais militares e civis para o interior ou do interior
para a capital e está transferindo todo mundo. Por quê? Com certeza eles estão desmantelando pequenas milícias que estão tentando ser formadas com o apoio do governo federal. Então, o que está acontecendo, o que aconteceu no Ceará, está acontecendo aqui, também está acontecendo em vários estados. As milícias estão sendo desmanteladas pouco a pouco. Essas milícias estão começando com o apoio do governo no Brasil inteiro. Então, parabéns ao governador do Ceará e a casa vai cair, Bolsonaro. Você não vai durar muito. Anotem, Bolsonaro não vai durar muito. O embate final está chegando nos próximos 6, 7 meses. Ainda esse ano vai ter um embate final. Ou vai ou racha. É isso. Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa seu comentário. Falou.